Finalmente, depois de muitos encontros preparatórios, por assim dizer, de uma catequese bíblica, de uma investigação à luz da palavra de Deus sobre os fundamentos e sobre a teologia do Santo Sacrifício da Missa, começamos hoje um estudo, digamos assim, mais prático. A missa como um todo, suas partes gerais e a missa parte por parte, desde o canto, a procissão do celebrante com os seus colaboradores, a genuflexão, quando se trata do Santíssimo Sacramento presente no presbitério, o beijo no altar, incensação, acolhida, ato penitencial, glória, quando tem, a oração da coleta, a liturgia da palavra de Deus, normalmente nas missas feriais, uma leitura seguida de um salmo responsorial e a proclamação do Santo Evangelho, a homilia, o credo, quando as rubricas prescrevem, a segunda leitura, voltando um pouco, quando se trata de missa solene e em outras ocasiões especiais, após a homilia, a profissão do credo, quando é previsto, as orações dos fiéis, a conclusão da liturgia da palavra, a procissão das ofertas, com a qual se inicia a liturgia eucarística, a apresentação das oblações ao Senhor, incensação, purificação das mãos do sacerdote, a oração sobre as oferendas, prefácio, depois a oração eucarística, depois a doxologia, e aí o rito da comunhão, Pai Nosso, as demais orações, abraço da paz, comunhão, silêncio, ação de graças, avisos quando eles são previstos, bênção final e com a qual, com o canto final, se conclui a Santa Missa. O nosso roteiro não podia ser outro. Não se pode fazer uma análise da missa parte por parte sem o documento oficial da Igreja sobre o Santo Sacrifício da Missa. E esse documento é a Instrução Geral sobre o Missal Romano. Ela está contida nesse que é o livro oficial do celebrante, do rito latino na Igreja Católica. Há outros ritos, além do latino, na Igreja Católica Apostólica Romana. Para nós, de rito latino, esse é o livro oficial. Não é o único livro, porque há outros livros oficiais. Esse é o do celebrante. Há também os livros das leituras. Nós trataremos deles mais adiante. E há outros ritos que são previstos dentro da celebração eucarística que exigem livros especiais. Por exemplo, batismo dentro da missa. Na hora que começa a celebração do batismo, o sacerdote utiliza o livro do batismo. Casamento celebrado dentro da missa. Na hora em que começa a celebração do matrimônio, o sacerdote utiliza outro livro. Crisma dentro da missa, celebração da ordenação diaconal, presbiteral, episcopal dentro da missa, na hora em que começa aquela celebração, usa-se o livro apropriado. Ezequias, a dita recomendação do corpo de uma pessoa, na verdade a celebração de Ezequias é a recomendação da alma da pessoa a Deus, mas o corpo também, que será levado para o cemitério, também é recomendado a Deus para que um dia ressuscite. Utiliza-se um livro especial. Portanto, o Missal Romano não é o único livro oficial da celebração eucarística. É o livro oficial do celebrante, mas há outros livros, como, por exemplo, o Missal Ferial, que contém as leituras das missas feriais, o Missal Dominical e de outras solenidades, que contém as leituras próprias dos domingos e de outras solenidades. Há também o Lecionário Santoral, que contém as leituras próprias para as missas dos santos. E um outro livro, o Lecionário das Missas Marianas,
mas que já são, digamos assim, partes desse lecionário como o próprio nome já diz, da Lectio Divina, da leitura da Palavra de Deus. Nós vamos pular no nosso estudo o capítulo 1 da instrução geral sobre o missal romano. Por quê? Porque ele fala da importância e da dignidade da celebração eucarística. Mas isso nós já vimos. Quando nós estudamos a missa como sacrifício, a missa como alimento, a missa como presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo das aparências do pão e do vinho. Então, esse capítulo 1 nós vamos pular. Mas vocês vão receber o texto integral, tá bem? Como já estudamos o assunto do capítulo 1, vamos para o capítulo 2 da instrução geral sobre o missal romano. Falaremos primeiro da estrutura geral da Santa Missa e depois da estrutura particular de cada grande momento e de cada pequeno momento. Na missa ou ceia do Senhor, o povo de Deus é convocado, reunido sob a presidência do sacerdote, que representa a pessoa de Cristo, para celebrar a memória do Senhor ou sacrifício eucarístico. Memória e sacrifício. A palavra vem dos lábios de Jesus. Fazei isto em memória de mim. Lembrem-se que é uma memória toda especial. Diferentemente das memórias que nós celebramos na convivência humana, comemoração do casamento, comemoração de 15 anos, comemoração, é uma recordação do que aconteceu. Todavia, a missa é memória num sentido diferente. Ela é uma memória atual. É uma memória presencial. É uma memória que perpetua, que presentifica o único e mesmo sacrifício de Cristo no Calvário. Por isso, continua o texto, a esta reunião local da Santa Igreja, aplica-se de modo eminente a promessa de Cristo, onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. São palavras de Jesus, Mateus capítulo 18, versículo 20. Pois na celebração da missa, em que se perpetua o sacrifício da cruz, reparem bem, exatamente o que nós estudamos, como nós vimos em encontros passados, Cristo está realmente presente, tanto na assembleia reunida em seu nome, como na pessoa do ministro, na sua palavra e também de modo substancial e permanente sob as espécies eucarísticas. Aqui eu gostaria de me ater um pouco para que nós aprofundemos essa afirmação, que é dogma de fé, da presença real de Jesus na Eucaristia. Não é a única presença real. Jesus está presente na Assembleia, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. É a primeira presença que devemos recordar e professar ao entrarmos na igreja. Jesus aqui está presente na minha vida, na vida dessa pessoa que senta do meu lado direito, do meu lado esquerdo, das pessoas que estão no banco da frente, das pessoas que estão do banco de trás, em todas as pessoas que estão do meu lado na igreja, do lado direito, do lado esquerdo. Essa é a presença primeira de Jesus. Antes de o sacerdote entrar, Jesus já está presente em todos. Alguém pode até perguntar, mas Dom José, na primeira missa, o demônio não entrou no coração de Judas? Sim, entrou porque ele concordou, mas Judas depois saiu. É possível que no coração de uma pessoa ali, em quem se deve ver
a presença de Cristo, não só nela, mas em todos, o espírito maligno esteja no seu coração, é perfeitamente possível. Mas vejam, é sempre um caso isolado. Essa possibilidade existe porque a celebração eucarística é constituída de pessoas humanas. E as pessoas humanas, o ideal seria que elas participassem da missa sempre em estado de graça, sempre na mais absoluta inimizade com Satanás. Mas o capítulo 13 do Evangelho segundo João atesta que na celebração da primeira Eucaristia o demônio entrou no coração de Judas. Todavia, é a primeira presença de Jesus na celebração da missa. Por favor, presença real de Jesus no meio dos fiéis, na comunidade dos fiéis. Cristo todo está em todos os fiéis ali presentes. Por favor, o católico não pode afirmar que Jesus está presente espiritualmente apenas, e presente apenas debaixo das aparências do pão e do vinho, após as palavras da consagração. Vamos agora nos ajoelhar, porque Jesus está presente, Jesus chegou, alguns dizem, Jesus desceu do céu, agora é o corpo e o sangue de Jesus, dizem algumas afirmações. Elas não são falsas, por favor. Mas lembrem-se, antes das espécies do pão e do vinho, Jesus já está presente ali na assembleia toda. Por causa dessa frase de Mateus 16, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. É imprescindível, católicos romanos, vislumbrar pela fé essa presença de Jesus ao longo da missa e até antes de ela começar. Jesus está presente aqui na pessoa do irmão, em mim, naquele fulano muito rico, naquela pessoa muito pobre. É a assembleia dos eleitos. Jesus presente nos fiéis. Segundo, na pessoa do ministro, presença de Cristo no nosso meio, o ministro, certo? Para desempenhar uma função específica dele. Mas isso não exclui que afirmemos na pessoa do irmão batizado, daquele fiel, daquele coitado, por assim dizer, Jesus está presente do mesmo jeito. Porém, a função dos fiéis na missa é uma, e a função do ministro é outra. Cada um com sua função. E a presença de Cristo em cada um deles diverge, é diferente, pela função que Cristo exerce na celebração. Cristo presente nos fiéis, veremos como Cristo se revela na atuação dos fiéis na celebração, na pessoa do ministro, nas espécies do pão e do vinho, e também na palavra. Essa é a terceira presença de Jesus, presente na sua palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Essa palavra, ela assume algumas modalidades durante a missa: escrita, proclamada e explicada. Escrita. Nos primórdios havia o hábito de a leitura da palavra de Deus ser tocada, ser trazida pelos fiéis. Havia uma relação, digamos assim, física com a palavra de Deus. Hoje menos, se bem que a igreja não proíbe que os fiéis levem a palavra de Deus escrita para a Santa Missa. Não é proibido. Todavia, por uma questão prática, para facilitar a vida das pessoas, utiliza-se o jornalzinho, que não é também uma unanimidade, é apenas uma modalidade para facilitar, durante a celebração da missa,
o manuseio de alguma coisa física que contenha a palavra de Deus. Mas, fisicamente, um livro deve estar num lugar de honra. Nós depois falaremos do ambão, e é a partir desse livro que se deve proclamar a palavra de Deus. Então, Cristo presente na sua palavra, repito, palavra que é física. Alguém pode perguntar: Dom José, é errado proclamar a palavra de Deus com um tablet? Hoje já temos programas que têm a liturgia diária, a liturgia da igreja por um tablet. Bem, ordinariamente, se é possível, o lecionário ferial, ou o lecionário com as leituras do dia, o livro oficial da igreja. Por razões pastorais, e algumas delas por dificuldade, imaginemos um sacerdote que em viagem, ele leva, digamos assim, um livro mais reduzido, vamos chamar liturgia diária, da Paulo e tantas outras, que tem o rito abreviado, também isso é permitido. De qualquer maneira, a leitura, o texto a ser proclamado, tem que ser um texto aprovado pela igreja. E normalmente esses livros que trazem sinteticamente as leituras do dia, são tirados dos livros litúrgicos aprovados da igreja. Não é correto proclamar a palavra de Deus a partir de outro texto, os textos litúrgicos aprovados. E o quarto tipo de presença, a presença real, mas de modo substancial e permanente, sob as espécies eucarísticas. Então, o pão e o vinho, após as palavras da consagração, a substância dessas realidades não é mais a substância do pão nem do vinho, mas a substância do corpo e do sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Presença que permanece, mesmo após a Santa Missa. Por isso, a igreja guarda as reservas eucarísticas. E elas, por serem corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, podem, devem e merecem o nosso respeito e a nossa adoração. Então, cuidado para não afirmarmos imprecisões. Presença real na missa de Jesus Cristo, a presença real de Jesus Cristo nos fiéis, na palavra, no ministro e nas espécies consagradas. Presença real, não é irreal. Agora, nas espécies consagradas, essa presença real é substancial e permanente. Está claro? Lembram deste canto antigo? Eu não sei se os mais novos lembram. Jesus Cristo está realmente no pão e no vinho, etc. Pois bem, está realmente. Só que Jesus Cristo também está realmente na pessoa do ministro, na palavra e nos fiéis. A presença real de Jesus nas espécies do pão e do vinho consagradas é uma presença substancial e permanente. Substancial porque ali está propriamente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Está claro? Muito bem. Então, vimos a primeira coisa, a presença de Jesus na missa. É uma presença em 4 modalidades. É uma presença tetradiversificada, com o perdão do neologismo que eu acabei de inventar. Vamos para o próximo slide. A missa consta, por assim dizer, de 2 partes, a saber, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, tão intimamente unidas entre si, que constituem um só ato de culto. De fato, na missa se prepara tanto a mesa da palavra de Deus, como a do corpo de Cristo.
para ensinar e alimentar os fiéis. Há também alguns ritos que abrem e encerram a celebração. Então, repare, a liturgia da palavra não começa com o começo da missa. Existem ritos que antecedem a liturgia da palavra. E existem ritos que subseguem a liturgia eucarística. A liturgia eucarística acaba com a comunhão. Portanto, a oração após a comunhão não é mais liturgia eucarística. Já faz parte dos ritos finais. Enquanto que, até a oração da coleta, no começo da missa, não temos ainda a liturgia da palavra de Deus. Temos os ritos introdutórios. Nós veremos o canto, o em nome do Pai, a acolhida, o ato penitencial, o glória quando é prescrito e a oração da coleta. Então, são duas partes: liturgia da palavra, liturgia eucarística. A disposição do presbitério ilustra isso. Não é correto colocar o pão e o vinho no ambão, que é a mesa da palavra, como também não é correto proclamar a palavra de Deus do altar. Porque o altar não foi colocado ali para a liturgia da palavra, mas para a liturgia eucarística. Da mesma forma, o ambão não foi colocado separado do altar para que se celebrasse a missa. Cada coisa no seu lugar. O ambão é próprio para a palavra de Deus escrita, para a colocação, para a veneração, para a proclamação e para a explicação da palavra de Deus, se bem que a liturgia prevê que o sacerdote possa pregar, seja do ambão, seja da sua cadeira. E a liturgia eucarística, o altar é próprio para essa parte da Santa Missa. Vocês já perceberam que o sacerdote aqui, até o início, até o ofertório, ele não chega perto do presbitério depois que ele, do altar, depois que ele beija o altar. Ele vai para a sua cadeira, de lá profere as orações. Na hora de se deslocar para proclamar o Evangelho, ele faz reverência ao altar, mas se dirige à mesa da palavra. Ele propriamente só chega ou deve chegar no altar quando já tem começado a liturgia eucarística. Está claro? Muito bem. A questão de pontualidade, a partir de quando eu posso chegar na missa para poder comungar? E se eu chegar em determinada hora na Santa Missa, será que eu posso comungar? Fulano que tem o hábito de chegar atrasado, pode receber a comunhão eucarística? Quem chega naquela hora, pode receber a Eucaristia? A pergunta, ela é importante, mas a resposta, ela não pode estar relacionada com o tempo, mas com a disposição do coração da pessoa e a motivação que levou a pessoa a chegar atrasada. Tudo parte da disposição do sujeito. Para receber a Eucaristia, é exigida a graça de Deus, é exigido que o comungante se encontre na graça de Deus. Se ele já se confessou antes, que da última confissão até a hora da comunhão, após um sério exame de consciência, ele não tenha se encontrado ou não tenha cometido um pecado mortal, ao menos por pensamento, palavras, atos ou omissões. Se sua consciência lhe acusa, e mesmo que não lhe acuse, se objetivamente ele se encontra em pecado mortal, não deve entrar na fila da comunhão sem o sincero arrependimento e sem a confissão auricular com um sacerdote, ordinariamente. Se ele, sem culpa, procurou o sacerdote e não o encontrou,
desejando receber a graça de Deus no sacramento da penitência, e não pôde, mas sinceramente arrependido se encontrava, que ele faça um ato de contrição perfeito, com o propósito de se confessar na primeira oportunidade. Assim, ele pode entrar na fila da comunhão. A igreja, com essa norma, ela não dispensa a pessoa da via ordinária de reconciliação, que é o sacramento da penitência. Ela só inverte a ordem. Então, eu estava necessitado da confissão, estava sinceramente arrependido, vim com tempo hábil para me confessar, não encontrei o sacerdote, fiz o ato de contrição, comunguei, mas só posso comungar de novo depois que me confessar individualmente. Às vezes, a pessoa cometeu o pecado no trajeto para a sua casa, necessitado da Eucaristia, sem a qual ele ficará por um certo tempo, porque vai fazer uma longa viagem. Não tinha um sacerdote para absolvê-lo das faltas. Estava compungido, sinceramente arrependido da falta que cometeu. A igreja autoriza a pessoa a comungar com o propósito de quanto antes procurar um sacerdote para reconciliar-se com Cristo e com a igreja no sacramento da penitência. A igreja, por ser mãe e misericordiosa, inverte a ordem, mas não dispensa o fiel dessa obrigação. Está claro? Então, voltando ao assunto da pontualidade. A liturgia da palavra começa com a proclamação da leitura. Isso não significa dizer que a missa só começa de fato quando a primeira leitura é proclamada. A missa começa no começo. A questão da chegada à missa, presumindo o estado de graça do atrasado, vamos a uma segunda causa. O motivo do atraso. Foi justificado aos olhos de Deus? Foi um motivo que eximiu você da obrigação de ser pontual, e pontualidade significa chegar com tempo hábil para se preparar espiritualmente no silêncio, na oração, para o santo sacrifício da missa? Há situações que eximem a pessoa da pontualidade. Sem culpa, ela precisou dar assistência a uma pessoa que estava em estado grave. Foi um ato de caridade, foi uma necessidade. Sem essa ajuda, a pessoa talvez morreria. E o tempo de deslocar essa pessoa para o SAMU, ou então para o hospital, impediu o católico de chegar na hora certa na missa. Está em estado de graça, o motivo perante Deus é justificado. Pode comungar sem escrúpulo. Por outro lado, quem absolutiza a pontualidade precisa considerar também o motivo que leva a pessoa a ser pontual. Peguemos o exemplo da pessoa que chegou pontualmente, não antes do começo da missa, mas com bastante antecedência, por vaidade, para pegar o primeiro lugar, para ostentar-se, para aparecer, ou por qualquer outro motivo fútil. Ela foi pontual, mas o seu coração não está ali motivado por sentimentos nobres. Tal pessoa, porque foi pontual, pode comungar? Essa é a questão que temos que fazer. A pontualidade é um aspecto importante, mas deve estar inserido nesse âmbito maior, do estado da graça da pessoa, ou estado de pecado. Sim, porque se alguém em pecado mortal chega antes da missa, não é porque ela foi pontual que pode comungar. Ela está em pecado mortal, foi pontual, essa é uma exigência importante, mas até certo ponto secundária, em comparação com outras exigências maiores. Está claro? Então, é preciso educar o católico para que ele compreenda, primeiro, a necessidade da missa. Se é necessária, eis que deixamos tudo e te seguimos. Lembram da frase de São Pedro, no capítulo 10 do Evangelho segundo Marcos? Eis que deixamos tudo e te seguimos. Isso deve ser levado a sério no coração do católico, quando? Na véspera do dia que ele vai à missa.
no dia que ele vai à missa, cuidar para que, com tempo hábil, já prevendo distância da casa para a igreja e os prováveis empecilhos, chegue a tempo. Há empecilhos e empecilhos. Empecilhos que podem ser superados e que não são criados por nós. Empecilhos criados por nós mesmos e empecilhos criados pelos outros, que podem ser removidos, que podem ser preteridos, pelo menos na hora da missa, e outros que não podem ser preteridos. Aliás, o que eu vou lhes dizer é tão assustador, porque poucos conhecem, mas é a pura verdade. Para aqueles que, sem culpa, não puderam participar da missa, mesmo não enfermos, eles podem receber o santo sacrifício, não da missa, mas podem receber o corpo e o sangue do Senhor, ainda que ele chegue no final da missa. A questão da pontualidade, repito, é importante, é um critério fundamental. A igreja exige pontualidade da parte dos ministros. Um atraso sem necessidade causa constrangimento aos fiéis. Também nós, ministros sagrados, devemos ter consciência de que os fiéis têm o direito à pontualidade. Se anuncia que a missa será celebrada naquela hora, os fiéis que se dirigem de sua casa até a igreja esperam que a igreja cumpra aquilo que ela anuncia. Lógico que o não cumprimento não configuraria propaganda enganosa, mas, dependendo do motivo, às vezes é inadmissível. Há motivos e motivos para o atraso da Santa Missa. É um valor, pontualidade. É uma virtude, a pontualidade. Mas nem é a virtude menor, nem é a virtude maior. Há outras virtudes, há outras exigências que devem ser consideradas com a pontualidade. Está claro? Muito bem. Vamos agora aos diversos elementos da missa. Elementos não são partes. Elementos são realidades que integram as partes. Leitura e explanação da palavra de Deus. Eu gosto muito dessa expressão, explanação, também explicação. A palavra explicação vem de explicis. Ex, fora de, plicis, significa prega. Lembram da palavra complicado? É exatamente o contrário de explicado. Complicado, com pregas. A prega é uma arte normalmente encontrada nas roupas das mulheres. Normalmente roupa de mulher tem prega, né? Então, uma roupa com prega é uma roupa complicada, porque não se faz facilmente, né? Então, não, se você perguntar ao costureiro, olha, eu quero essa roupa, puxa, quantas pregas? Eu quero para ontem. Olha, não pode, porque uma roupa com prega precisa de mais tempo, de mais atenção, porque ela é complicada. Já uma coisa explicada, ex, significa fora de, exterior, é fora do Brasil, externo, é fora do interno, explicado, é sem prega. É quando você tira todo tipo de complicação. A coisa estava complicada, então o sacerdote começou a explicar, a tirar as pregas, a tirar a complicação. Aí tudo ficou claro. Que beleza, que maravilha, uma boa explicação. Ou seja, não teve prega nenhuma, não teve dificuldade nenhuma, porque ele explicou tão direitinho que foi uma maravilha. Eu gosto muito de explicação, certo? E explanação é sinônimo da palavra de Deus.
Quando se lê as Sagradas Escrituras na igreja, o próprio Deus fala ao seu povo. E Cristo, presente em sua palavra, anuncia o Evangelho. Por isso, todos devem escutar com veneração as leituras da palavra de Deus, elemento de máxima importância da liturgia. Embora a palavra divina contida nas leituras da Sagrada Escritura se dirija a todos os homens de qualquer época e seja entendida por eles, a sua mais plena compreensão e eficácia é aumentada pela exposição viva, isto é, a homilia, que é parte da ação litúrgica. Proclamação e explicação são dois momentos. Não se pode fazer a explanação sem antes a proclamação. A proclamação das leituras. Claro que o Evangelho também é leitura. Só que o Evangelho é boa nova por excelência, porque é aquela parte da Bíblia, os 4 Evangelhos, aquela parte da Bíblia que fala explicitamente da pessoa, da obra, dos milagres, da atuação do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Num sentido amplo, toda a Bíblia é Evangelho, num sentido amplo. Mas num sentido restrito, específico, são apenas os 4 livros que abrem a segunda parte da Bíblia, chamada Novo Testamento. Então reparem como a igreja é sábia ao falar desse elemento que é parte da ação litúrgica, a homilia, exposição viva. Isto é, quando com as palavras daquele que faz a homilia, na igreja católica, só o diácono, o presbítero e o bispo, portanto só o diácono e sacerdotes podem fazer a homilia. A homilia não é reservada aos leigos. O leigo não pode fazer homilia. Pode fazer muitas outras coisas na missa, hein? Não é porque ele não pode fazer isso que ele está depreciado. Da mesma forma que o sacerdote, ordinariamente, não pode fazer a oração dos fiéis. Sabiam? A oração dos fiéis não é própria do padre, não é própria do celebrante, não é tarefa do celebrante. O próprio nome já diz: oração dos fiéis, que pode ser feita em silêncio, que pode ser feita em voz alta espontaneamente e pode ser lida. São 3 modalidades de oração dos fiéis. O bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, não poucas vezes, propõe aos fiéis uma oração dos fiéis silenciosa. Também isso é permitido, por favor. Oração dos fiéis. Procissão das ofertas. Isso é tarefa do presbítero ou dos fiéis? Não seria muito agradável que o padre se levantasse e fosse à entrada da igreja e ele mesmo trouxesse as ofertas com a igreja cheia de gente? Por favor, se os leigos podem fazer isso, enfim. Depois nós veremos o que é que compete e a quem compete na celebração da Santa Missa as tarefas. Isso é próprio do padre, isso é próprio dos fiéis. Há certas orações que não podem ser recitadas pelo padre, e sim pelos fiéis, e há certas orações que os fiéis não podem pronunciar, que são reservadas ao celebrante. Pois bem, proclamação, leitura e explanação, proclamação, explanação da palavra de Deus. Outras partes próprias do sacerdote e outras orações. Entre as partes que competem ao sacerdote, ocupa o primeiro lugar a oração eucarística, que é o cume de toda a celebração. A oração eucarística começa com as ofertas, a apresentação das ofertas, e vai até a comunhão. Portanto, imaginar que um leigo possa pronunciar, por exemplo, uma oração
um prefácio da missa, ou uma oração eucarística, na verdade, ao Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Isso é um abuso, uma excrescência, é absolutamente inadmissível. Então, a oração eucarística é reservada ao sacerdote. A seguir, vem as orações. A oração do dia, isto é, a coleta, assim chamada, aquela oração após o ato penitencial, quando não tem glória, ou após o glória, quando tem o glória, ou que dá início à Santa Missa, porque há uma celebração eucarística que já começa com a oração. Quem pode dizer qual é o dia do ano em que o sacerdote, ao entrar para celebrar a missa, omite os ritos iniciais e vai logo para a oração da coleta? Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Nós vamos analisar a estrutura da liturgia do Domingo de Ramos, que é o único domingo do ano cujo evangelho é o Evangelho da Paixão. Já repararam? Só um domingo do ano, na proclamação do Evangelho, se fala da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Só no Domingo de Ramos, que é um dia, portanto, por causa disso, especialíssimo para se fazer uma catequese sobre o mistério da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu diria mais do que a Sexta-feira da Paixão, que, aliás, não celebra a missa. A igreja não celebra a missa na Sexta-feira da Paixão, mas uma ação litúrgica da paixão e morte do Senhor. Lógico que na Sexta-feira da Paixão, uma breve homilia acerca daquilo que se celebra é extremamente oportuna. Mas considerando que o domingo é incomparável com relação a todos os dias da semana, porque é o dia da Páscoa por excelência, o único dia do ano cujo evangelho é sobre a paixão e morte de Jesus, é apenas o Domingo de Ramos. Então, depois da oração eucarística, que compete ao sacerdote, vem a oração do dia, a coleta, a oração sobre as oferendas e a oração depois da comunhão. Essas três orações são reservadas ao sacerdote. Sacerdote, nem o diácono. O sacerdote, presidindo a comunidade como representante de Cristo, dirige a Deus estas orações em nome de todo o povo santo e de todos os circunstantes. É com razão, portanto, que são chamadas orações presidenciais. A teologia dessas orações é exatamente esta. O sacerdote faz as vezes da comunidade e ele, exclusivamente, apresenta a Deus o pedido da comunidade. Após o ato penitencial ou glória, se for o caso, a oração é chamada coleta, porque ele diz, oremos. A liturgia, talvez poucos saibam, pede um pouco de silêncio. Oremos. Para quê? Para que o sacerdote aguarde, por assim dizer, que todos os fiéis elevem suas orações a Deus, suas orações pessoais, e o sacerdote coleta essas orações, exatamente como no Antigo Testamento. O sacerdote ia para a frente do altar, recebia as oferendas, as dádivas dos fiéis e as apresentava a Deus. Temos algo parecido. Então estejam atentos. Oremos. Ele não diz, aguardem agora que eu vou rezar por vocês. Eu oro. Não. Ele faz um pedido, dá uma ordem, ele impera, por assim dizer. Nós. Segunda pessoa do plural. Nós oremos a Deus. Ele faz o pedido, proclama a palavra, diz a palavra oremos e deve esperar um pouquinho. Essa espera é de grande significado. É como se ele recebesse de todos os fiéis. E como se todos os fiéis, depois de fazerem o seu pedido, dissessem, caro ministro, caro sacerdote, acolha as nossas preces e as apresente a Deus com a oração da igreja. Bonito, né? Muito bonito. Pois bem,
como representante de Cristo. Por isso, o único representante de Cristo, sacerdote, presidente da comunidade, como quem preside a missa é um só, e como compete ao presidente apresentar as oferendas na condição de sacerdote, que age na pessoa de Cristo cabeça, sacerdote que tem o sacramento da ordem, é competência apenas dele. Por isso, eu nunca ouvi dizer, mas o exemplo que eu vou afirmar agora, se existiu ou existe, é uma aberração. É inadmissível que o sacerdote recite com os fiéis da oração. Como veremos lá na frente, eu nunca ouvi, e espero não ouvir para não ter um ataque do coração, porque o meu plano de saúde não é lá muito bom, eu já ficaria morto ali, estatalado. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz. Ouvir o sacerdote e o povo repetir isso é caso de Polícia Federal. Não é permitido. Mas o motivo é mais ou menos o mesmo. Mas como essa parte da missa é lá no fim, vamos deixá-la mais para frente, tá certo? Então, eu só quero que vocês compreendam por que determinadas partes da missa são reservadas a um e não a todos. Tem partes que são reservadas a todos. Eu diria, tem partes que são reservadas aos outros e não ao padre, ao sacerdote. Cada um tem a parte que lhe compete durante a celebração da Santa Missa. Esse democratismo, essa coparticipação generalizada, qual é a diferença? Todos aqui não somos iguais? Iguais somos pelo batismo, mas as funções desempenhadas na missa, elas são diversas, e aquele é o presidente, e presidente na condição de sacerdote, de representante de Cristo, cabeça, e determinadas partes da missa competem a ele. Eu penso que a segunda parte desse número, desse parágrafo, tem que ser retomada para que fique bem claro no nosso coração. O sacerdote, presidindo a comunidade como representante de Cristo, esta é a frase que interessa. Essa é a questão crucial. Ali ele não é o José Francisco, ele não é o Emídio, cidadão batizado como todos nós, os batizados que estamos participando da missa em Santo Expedito. Não, ali ele está revestido da representação de Cristo, cabeça. Cristo é quem preside o sacrifício da missa na pessoa dele. Essa é a questão mais precisa. Cristo e o sacerdote que faz as vezes de Cristo. Cristo nele. Ele faz as vezes de Cristo, sacerdote. Cristo, presidente da celebração. Pois bem, e ele dirige a Deus essas orações em nome de todo o povo e de todos os circunstantes. Eis porque determinadas partes da missa competem, são reservadas exclusivamente ao celebrante. Eu concluo a minha participação aqui, porque no próximo encontro nós vamos dar continuidade a outras partes que são próprias do sacerdote. A ideia desse programa, desse nosso encontro, juntamente com os demais encontros, é possibilitar a todos os que nos acompanham pela internet um conhecimento preciso das partes da missa, do desenrolado, desdobramento do santo sacrifício e o porquê. Isso é o mais importante, para que nós tenhamos mais amor, mais zelo, mais unção, mais seriedade e mais compromisso com o santo sacrifício da missa, no seu desdobramento, durante a celebração e nas suas consequências. De fato, minha gente, uma missa bem celebrada, uma missa onde as funções são bem desempenhadas, onde as responsabilidades
são cumpridas, assumidas com seriedade, é algo tocante. Quando tudo encaixa, por assim dizer, não é? Quando cada um faz bem o seu papel, o conjunto é algo inimaginável. Possibilita às pessoas uma unção, uma paz, uma renovação, uma mudança, sim, uma conversão, por que não? Quantas conversões aconteceram no desdobramento da celebração da Santa Missa? A ideia desses programas é exatamente esta. Até o próximo encontro, se Deus quiser.